Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho, curta e compartilhe com seus amigos. É o que eu falo, a gente tem aí dois pontos, né, distantes, ou um excesso de emoção ou um excesso de regulamentação da nossa adoração, do nosso louvor. Então não quero aqui dizer exatamente como devemos proceder, mas às vezes a gente se preocupa demais com a perfeição rítmica, com a tonalidade perfeita, com a cadência e a letra, e esquecemos, né, de simplesmente adorar. E às vezes nós cantamos canções que não condizem com aquilo que está nas Escrituras. Então muitas vezes cantamos, sim, heresias. E eu não estou tirando o corpo fora, não. Tá? Muitas vezes nós cantamos heresias por desconhecimento das Escrituras. O meu povo perece por falta de conhecimento, Deus já falava lá atrás, né? E continua sendo assim. É necessário nós avançarmos no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma prioridade para todos nós. Então, falando um pouco sobre o pragmatismo, que seria isso? É uma palavra difícil, né? O pragmatismo é uma filosofia de que aquilo que está dando certo, aquilo que dá certo, nós podemos considerar que procede da verdade, né? Funciona, então vamos continuar com isso. Então essa filosofia acaba levando a igreja para um lado um pouco sombrio. Quando eu digo um pouco sombrio, eu diria muito sombrio, porque nós fazemos coisas, né? Nós inventamos mecanismos humanos que funcionam para encher a igreja, mas não necessariamente que é agradável a Deus. O nosso foco, a nossa prioridade não está em fazer aquilo que Deus quer que façamos, mas a nossa prioridade está em fazer com que aquilo que nós fazemos dê resultado. E acaba que isso nos leva, pela nossa natureza falha, né, pela nossa inclinação a uma vaidade, a querer achar jeitos de fazer as coisas darem certo sem examinar as Escrituras, para saber se Deus aprova ou desaprova tais mecanismos, né? Então nós precisamos ter aí os olhos atentos para isso. Por isso nós vemos aí igrejas inchadas, né, com crescimento exorbitante, com uma arrecadação fenomenal, mas a palavra de Deus também diz que a gente não deve invejar essas coisas. A gente não deve invejar o crescimento do ímpio, o fato do ímpio se dar bem na vida e ganhar grana, ganhar dinheiro, se desenvolver, assim como nós também não temos que invejar instituições religiosas que não prezam pela palavra de Deus, não prezam pela verdade escriturística, e nós não devemos, Deus já orienta a gente não deve invejar essas coisas, mas precisamos permanecer firmes. Os tempos são difíceis, sim, e a tendência é piorar. Quando eu digo a tendência é piorar, por quê? Porque os desejos infames do ser humano, eles são propagados com uma facilidade muito maior do que há 10, 20 anos atrás. Com o advento da internet você tem coisas boas, mas tem coisas péssimas. Eu diria pior, por quê? Porque o coração do ser humano, dele procede todo o mal, né? Então, quer dizer, o coração humano ele já é inclinado à maldade. Então, quando nós falamos aí sobre propagação do mal, né, o coração do ser humano, ímpio principalmente, ou aquele que é desprovido do conhecimento da verdade, é fácil de cair na rede
né, daquilo que é pernicioso, daquilo que é envolvimento maligno. Então, dentro da nossa adoração, dentro daquilo que nós fazemos para Deus, dentro do nosso culto a Deus, nós precisamos aí nos afastar desse pragmatismo, tá? Não é só aquilo que dá certo, né? Na verdade, quando nós queremos fazer algo que provavelmente vai dar certo na igreja, nós precisamos examinar as escrituras para ver se Deus funciona aquilo. Tudo bem, né? A gente não precisa de repente ser radical. Se Deus não falou nada contra, vale o bom senso, né? Há aqueles que são mais puritanos, né? Que seguem aí o princípio regulador, que no culto, a liturgia do culto é só aquilo que foi prescrito por Deus. Eu particularmente tendencio um pouco mais a essa inflexibilidade, tá? Mas isso sou eu, tá? Eu entendo que há dois pensamentos distintos aí, mas também acho que um culto caloroso, né, um louvor, né, mais fervoroso, eu acho que isso, né, nada contraria aquilo que Deus prescreveu. Mas isso precisa ser feito através da nossa vida como um todo, tá? Eu não preciso me esforçar, vamos ver se eu me faço entender, eu não preciso me esforçar para convencer ninguém. Eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso testemunhar do amor de Cristo, eu preciso entregar a sua palavra, seja através das minhas palavras, seja através das minhas obras, mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi de graça, eu preciso entregar de graça todos os dias, a todos os instantes, isso precisa fazer parte da minha vida. Então, eu deixo aí para reflexão, né, que nós precisamos entender que em meio a esse louvor, a adoração, seja através das orações, das súplicas, nós não podemos intentar manipular Deus ou acalmar Deus de forma que ele não venha furioso sobre nós, ou que nós possamos, né, convencer Deus a nos dar aquilo que nós queremos. Não. Isso é contrário àquilo que se espera de um cristão pautado na verdade de Deus. É igual alguns louvores que falam, né? Louvor sobe e bênçãos descem. Sai fora disso, povo meu. As bênçãos nós recebemos, por isso damos louvores ao Rei. Nós já fomos agraciados com o amor de nosso Senhor e por isso louvamos a Deus, porque somos gratos, ações de graças. Então sai fora de louvor desce, louvor sobe, bênçãos desce. Eu vou louvar a Deus, eu vou cultuar a Deus. Quanto mais eu gritar, quanto mais eu orar, mais Deus vai fazer por mim. Não é assim. Seja verdadeiro com Deus e não tente manipular Deus, porque Deus não é manipulável. Deus é e sempre será o mesmo. Não há sombra de mudança ou alteração em Deus. Os pensamentos dele são eternos. Então nós entramos aí, entendemos que somos adotados, né? Entramos aí para a adoção de filhos, então precisamos aí nos adequar a essa nossa nova família, e só podemos fazer isso tendo conhecimento do Evangelho. Eu não vou poder aqui ler todas as passagens, né? Mas deixo para os irmãos aí estarem meditando aí na carta de Efésios. O primeiro, segundo capítulo aí vai falar bem aí a respeito dessa adoção, né? E nós estávamos mortos, nossas ofensas e pecados, nós fomos agraciados, né, pela misericórdia de Deus e chamados para a adoção. Somos filhos, co-herdeiros, né, com Cristo. Então, peço aos irmãos que nós possamos ler Efésios 4. Efésios 4, 1 ao 6 e 14 ao 21. Acho que vai ficar muita coisa para a gente ler. Mas vamos lá. Efésios 4. Efésios 4, do 1 ao 6. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que
que vivam de maneira digna da vocação em que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam com todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como uma só esperança, para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um Senhor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que Deus possa estar nos orientando. No versículo 14 e 16, diz assim, cadê? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido bem pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, só recapitulando, pragmatismo é uma ideia filosófica e que na verdade toma conta da nossa sociedade. Nós, seres humanos, independente de professar fé ou não professar fé, nós temos essa tendência pragmática de ir e persistir naquilo que dá certo, e ser envolvidos em relação àquilo que dá resultados aos nossos olhos. Mas precisamos tomar cuidado com essa ideia, porque essa ideia não é a melhor a ser seguida quando se fala de reino de Deus. Nós precisamos fazer aquilo que é agradável a Deus. Então, vamos colocar assim. Vamos falar aí quem é engenheiro, quem é construtor. O engenheiro vai, pega uma planta e diz: olha, eu quero que faça essa casa. Eu quero que faça essa casa de acordo com essa planta. E aí um engenheiro vai e pega e, como ele tem o seu conhecimento, ele pega e faz as medidas, na largura, na altura, profundidade, com o material que ali foi requerido, e um outro pega aquela mesma planta e fala: vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer essa casa, mas vamos aí utilizar algumas outras coisas que nós achamos aí que vai ficar melhor. Eu vou dizer, não vou dizer com certeza, para não dizer que um está certo ou está errado, mas eu vou dizer que uma dessas construções pode não agradar o dono da obra, Então é mais ou menos essa ideia do pragmatismo. Nossa adoração, ela não deve ser pragmática. Nós não precisamos adorar a Deus porque dá certo, porque a nossa adoração chama mais gente para a igreja, porque a nossa adoração... Não, isso nós faremos se o nosso coração estiver realmente naquilo que estamos fazendo. Se esse for o nosso jeito, se o Espírito de Deus mover dessa forma em nós. Nós não fazemos isso porque dá certo. Eu digo, por experiência, pregar a verdade não agrada uma grande maioria. Não agrada uma grande maioria. Então, por quê? Porque as pessoas estão imersas em seus pecados, em seus delitos, e quando se denuncia o pecado, uma grande maioria das pessoas se sentem mal com isso. Mas é necessário que nós venhamos fazer aquilo que Deus nos pré-ordenou, e ser agradável a Deus e não a homens. Amém? Então, não é só
A gente não vai só por uma orientação intelectual, mas nós não devemos nos conformar com esse mundo, precisamos aí nos adequar ao reino celestial de Deus. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós e nos envolvendo nessa atmosfera de adoração verdadeira, que seja agradável, e que suba com aroma suave ao nosso Deus. Graça e paz.